Olá, boa noite, está no ar mais um GoitaCast número 166. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado, Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje, no centro da bancada, mais uma psicanalista, a doutora Juliana Oliveira. Olá, boa noite. E hoje a gente, novamente, falando dessa questão aí da mente humana, que a doutora Juliana, assim como a doutora Regilane, a doutora Ana Esteves, ela faz parte do Humanamente, um espaço muito interessante e que eu acho que tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo aí, né, cara? Eu acho que mais do que nunca o humano está precisando do Humanamente muito, né? Então, antes de começar essa questão, esse bate-papo muito importante, eu gostaria de lembrar que GoitaCast tem alguns apoiadores, começando com a Boutique do Pão, que garante aí o nosso lanchinho de toda quarta-feira, hoje com rosquinha acebolada. Ou seria manteigada? Eu acho que é acebolada, eu não sei, que eu não provei ainda. Acebolada. Acebolada, que delícia, então. E o nosso refrigerante, né, porque tá muito calor, né? Apesar da Boutique do Pão não fazer o refrigerante, mas o melhor refrigerante, uma Sprite geladinha, olha, uma delícia. E temos também sobremesa, de quem? Capitão Brownies, o nosso brownie também de toda quarta-feira. E a Boutique do Pão do Parque Imperial, é bom lembrar isso, né? Fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. Capitão Brownies fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. É o melhor da região, quiçá do Brasil. Então, primeiramente, eu quero agradecer a doutora Juliana em aceitar o convite prontamente, né? E a gente está fazendo aí uma maratona, de conversa com psicanalistas, porque aconteceu uma tragédia, na madrugada. Um subsíndico foi assassinado e é questão da intolerância. A gente vem batendo muito nessa tecla, que parece que depois da pandemia isso piorou muito, essa intolerância. As pessoas diziam muito, o ser humano vai voltar melhor dessa pandemia, e parece que não, né? Mas antes de falar qualquer coisa, eu quero que a doutora Juliana Oliveira se apresente para quem está assistindo a gente e ainda não a conhece. Sim, prazer. Sou Juliana Oliveira, psicanalista. Atualmente estou no Espaço Humanamente com a doutora Regilane Toledo. Quem ainda não conhece, nos procure lá no Espaço Humanamente. Será um prazer atendê-los. E hoje, eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a psicanálise, sobre terapias integrativas e também sobre a massoterapia, um pouquinho de cada coisa do nosso trabalho. Sim, como diria Jack Estripador, vamos por partes. Sim. Por partes. E quando fala essa questão de integrativa, eu acho que tem muita gente que pensa que é algo assim, que não é técnico. Então eu acho que é bom a gente frisar, bater nessa tecla dessa questão do integrativo. Então, para quem está assistindo a gente, explicar um pouco mais. Eu sei que até já foi falado, mas é sempre bom repetir. Confunde integrativo com alternativo. Alternativo, exatamente. Sim. Então, psicanálise integrativa. Na verdade, a gente trabalha com algumas técnicas onde são aplicadas para a melhoria, na verdade, do ser humano, Trabalhamos com a moxa, trabalhamos com a ventosa, trabalhamos com as massagens, aromaterapia. Com mente e com o corpo, Sim, é isso aí, porque é um conjunto, na verdade, Quando a gente fala da psicanálise em si, é bom que você também trabalhe com a parte integrativa. Porque a gente precisa de uma aromaterapia, uma fitoterapia,
A parte integrativa, ela aborda toda essa parte. A integração, né, no caso. Isso aí. Agora, essa fitoterapia, é isso? Isso. São medicamentos fitoterápicos. Eu não me lembro muito essa questão. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, são medicamentos naturais e são vendidos em farmácia. Ah, entendi. Mas eles são naturais. Ah, tá. Porque o Cris falou uma coisa muito certa, né? Essa questão de alternativo. E as pessoas, né, ao confundir, pode achar, né, que isso aí é crendice, aquela coisa toda, né? E a gente que é cética, né? Hoje em dia as pessoas estão muito, assim, diretas, né, objetivas. Então, já querem, sei lá, ir direto pro psiquiatra, se for possível, né? Quando vão, né? Tem gente que nem procura, já estão se automedicando. Exatamente. O que é errado, né? Qualquer automedicação é errada, né? Sim, com certeza. Até aquele remedinho de gripe, a gente, né, corre algum risco, né? Com certeza. E aí você falou nessa questão são vários profissionais, né? Sim. E cada um tem, assim, o seu ponto forte, né? A sua especialidade. Você, no caso, em qual você se aplica mais, assim? Então, eu hoje, né, estou mais na psicanálise e nas terapias complementares. Entendi. E aí, doutora Juliana, um caso, né, muito triste que aconteceu, infelizmente Campos mais uma vez vira notícia nacional por questão de violência. Tá muito complicado, né? Essas discussões em trânsito, condomínio tá muito complicado, né? Aquela ideia, né, que a pessoa tem, nossa, eu vou morar no condomínio porque é mais seguro. Nem sempre. Sensação, né? Falsa sensação. Porque o ser humano, ele, às vezes, quando mora no condomínio, principalmente quando são apartamentos, fica aquela proximidade. E é complicado você viver em sociedade, né? Pessoas completamente diferentes. É igual o Big Brother, né? Teste de convivência. É um teste de convivência. E o apartamento, ele aproxima ainda mais, né? Que é parede com parede. Então, é bem complicado isso, né? Sim, verdade. E hoje também é complicado, né? As pessoas estão assim, não estão relevando nada. Na verdade, nada mais está passando. As pessoas estão sem paciência. Mas imediato, a pessoa é intolerante, né? Sim, o amor ao próximo também. Você vê que a vida se tornou algo banal. Que teve uma discordância, o cara sai com a arma e tira a vida de alguém, assim. Eu, na verdade, hoje não cheguei a assistir essa reportagem. Eu fiquei sabendo por uma pessoa que comentou. Você viu o que aconteceu? Não vi. Ela comentou a respeito do assunto. Falei, nossa, eu não estava sabendo. Aí, agora, na hora que eu cheguei também, vocês comentando ali, novamente, eu fui prestar atenção que realmente foi verdade o que a pessoa me falou. Mas eu nem tinha tomado parte do assunto. Um caso muito triste, né? Saiu aí nas redes sociais, o vídeo, né? Filmaram tudo ao vivo ali acontecendo. Muito triste. E você vê a frieza da pessoa, né? Nem por um segundo o cara titubeou e ia seguir até o final. Porque... E nós que vimos a cena, né? Sim. Ele atirou algumas vezes. Eu não sei se acabou a munição ou se a arma mascou. E ele começou dando coronhadas. Depois de atirar... O cara já caído. Agrediu a pessoa. E a esposa do síndico, ela ainda veio, lutou com ele e ele foi linchado. Né? Quase mataram ele. Então, é uma sequência de barbárie, né? A loucura. É como você falou, não tá passando nada. Você vê que algumas pessoas, né, às vezes, quando ela perde a cabeça por alguns segundos, depois que ela se dá conta da besteira que ela fez, algumas pessoas voltam à lucidez. Mas você vê que ele nem isso, mesmo depois de ter feito, viu o cara caído ali, nem assim retornou à consciência, né? Parece que ele já estava com aquilo programado. Programado, né? Tipo assim, né? Ele já estava na mente que ele iria fazer aquilo ali. Determinado a fazer aquilo. Troço de... Aí a gente vê aquela questão da arma, né? Sim. A arma é eu não sei nem se eu posso dizer isso, é um facilitador do mal, né? Porque, eu vou deixar ela guardada em casa, mas você, dependendo da pessoa, claro, não desequilibrada, ele sempre vai ficar pensando, ela tá lá.
Se eu precisar dela, ela tá lá. Só que se precisar dela, eu acho que é uma coisa para o cara salvar a vida. Não porque o cara falou mal do seu time, porque o cara falou mal do político que você gosta, você tem o direito de atirar no cara. Sim, eu concordo com você. Entendeu? Então, você que é da área, né? Eu acho que as pessoas, né, tem que colocar mais a mão na consciência, né, cara? Porque a gente sabe que tem um mercado clandestino aí de armas que é difícil você ter uma arma legalizada. É um processo muito burocrático, você tem que fazer vários testes psicotécnicos, técnicos. A arma legalizada é cara, né? Uma arma hoje você não compra por menos de R$8.000. E a documentação é cara também. Mas aí tem o mercado clandestino, e você acaba comprando por um preço bom e tal. E por mais que seja proibido, se torna fácil, né? Você consegue comprar. Então, cara, põe a mão na consciência. Será que você tem condições de ter uma arma? Porque é um facilitador de desgraça. Na mão de uma pessoa desequilibrada, né? Esse assunto que às vezes mesmo, a né? gente vê acontecendo algumas vezes incidentes até com militares, pessoas da área. Essas pessoas geralmente fazem teste psicológico com você. Nossa, muito. E como que é determinado se a pessoa tem equilíbrio psicológico para portar uma arma? Isso. Qual o critério, né? Que usa? Então, na verdade, a mente humana, ela... Tipo assim, não tem como eu te dizer se ele vai fazer aquilo ou não. Porque, na verdade, muitas vezes, ele esconde aquilo ali pra gente. Ele não apresenta aquilo ali pra gente. Tem Pode ser progressivo também, tem né? pacientes que vêm pra gente que ele mente. Tem paciente que mente. Mascara o que sente, né? Entendeu? Por mais que a gente passe por várias técnicas com ele, sempre acaba descobrindo que tem mais coisas além daquilo que ele falou. Nunca é só aquilo. Então a gente acaba tendo que... Às vezes eu fico mais tempo com ele até descobrir o que realmente está acontecendo com ele por ele mentir. Engraçado, às vezes a pessoa ela procura o tratamento, sabe que ela precisa de tratamento, mas chega lá na hora de se tratar, ela esconde realmente. Exatamente. É igual advogado, né? O cara não fala a verdade pro advogado, aí arrebenta o cara, porque como que ele vai te ajudar? Você não pode mentir pro profissional. É onde muitas vezes você vê até dizer que o profissional, tipo, vou encaminhar para outro profissional. Esse, muitas vezes, é um dos motivos. Que vai encaminhar para outro profissional, porque, entendeu? Percebe, isso, né, porque você percebe que ele está mentindo. Aí como que eu vou ajudá-lo se ele não se autoajuda? Aí eu não posso ajudar ele porque ele não quer ser ajudado. E você vê, né, como que poderia ter sido diferente, né? Um rapaz morreu, ele era filho de alguém. Sim. Eu não sei se ele era casado, mas deveria ter alguma namorada. O agressor também tem uma família, vai ficar preso muito tempo, espero, né? Olha o que essa arma causou. Se não tivesse essa arma, poderia ter acontecido uma briga, um desentendimento e tal, mas olha o que causou a arma. Olha a desgraça que ela causou. Quantas pessoas foram prejudicadas, né? E aí, doutora, por exemplo, vamos dizer que eu seja um paciente. Sim. Então eu chego lá no consultório e a gente diz o que? Sessão? Como é que é? Sim, é o primeiro atendimento. Seria o seu primeiro atendimento. Ah, tá. Numa consulta, digamos assim, eu conto um segredo pra você, que eu matei uma pessoa. E ninguém sabe que eu matei essa pessoa. Estão procurando o assassino. Você, como profissional, você tem que manter esse segredo ou você pode denunciar para contribuir com a sociedade? Qual o posicionamento de uma psicanalista numa situação dessa? Então, não. Tudo que é falado em um atendimento, ele é totalmente sigiloso. Não tem por que eu falar nada. Sair dali. Mesmo sendo algo assim... Mesmo sendo algo comprometedor. Comprometedor, criminoso. Isso aí. Porque, independente, né? É a respeito da sua vida... E eu não posso fazer isso. Com certeza a justiça vai chegar até você, mas não por mim.
Entendi. Não é seu papel. Rapaz, Não engraçado, é meu eu tava com essa pergunta na cabeça essa semana. Que eu Não assisti é o meu a papel. série. Não sei se vocês chegaram a assistir a série que tem na Netflix. Conta a história de dois irmãos, né? Os irmãos Menendez, que eles mataram os pais. Ah, sim. E o crime só foi... Isso é muito antigo, né? Muito antigo. Lá nos anos 80. É. E o crime foi meio que, tipo assim, só tiveram a confissão porque o cara que tratava um dos irmãos tava gravando as sessões de terapia. E ele, o garoto na sessão, ele confessou. Falou tudo, como ele cometeu o crime. E o cara acabou virando testemunho, né? O psicólogo acabou virando testemunho no caso. O padre também, ele não pode, né? Não. Falar o que confessam com ele. Mas deve ser muito estranho, né? Você ir pra casa pensando nisso, né? Nossa, cara, deve ser... Vocês também precisam de muita ajuda, né? Às vezes. O psicólogo tem que estar com um psicólogo muito forte, né? Pra guardar isso. Então, pra gente atender e estar bem, nós também somos atendidos. E aí, o psicanalista, ele tem que fazer alguma prova a mais? Tem alguma Um grau acima? restrição, assim? Então, a gente estuda muito, né? E temos o TCC, entendeu? Temos o estágio, ele é supervisado. A gente passa por várias... É o estágio, é muito importante. É como se fosse a residência do médico. Isso aí, nós passamos por estágios. É Temos que importante, fazer. né? Porque por mais que você estude muito, né? Mas na prática... Na prática. Você vai estabelecer na prática, você não vai se envolver Sim. com os problemas das pessoas, vai se deixar se levar, né? E aí, o Cris falou nessa questão de envolvimento. Existe, assim, casos de pacientes que se apaixonam pela psicanalista, confunde as coisas? Sério, será que existe? Eu já na época eu também perguntei sobre isso. Me falaram que sim, que já teve paciente que se envolveu com o psicanalista. Caramba. Porém, não é uma boa conduta. Eu acho que é meio complicado, né? Primeiro que você já sabe a vida toda do paciente, você sabe todos os problemas sabe dele. tudo. Você já vai entrar no Sim. relacionamento sabendo de tudo, todos os podres do cara. É muita coragem. Ou muitas vezes ele pode achar que ele gosta de você pelo fato de você ter dado aquela cobertura, aquele apoio, o que não é um gostar. Ele não se apaixonou por você. Na verdade, é uma gratidão. Isso aí. Então pode ser. Geralmente né? as pessoas não têm o costume de se sentar e se abrir qualquer pessoa. Aí fazem isso com o psicanalista. Isso aí. chega, caramba, ela me ouviu, ouve todos os meus problemas, tá me Isso. ajudando. Porque o psicanalista, ele tem a técnica, né? Ele estudou pra Sim. isso. Então, ele pode confundir achando que aquilo é um interesse além da técnica. E não é. O cara tem a preparação pra fazer isso. Sim. Entendeu? Eu mesmo, que Deus o tenha, né? Meu falecido tio, ele uma vez foi no psicólogo, aí ele chegou reclamando. O cara quer saber da minha vida. Eu falei, cara, mas ele, pra te ajudar, ele precisa saber. Aí não voltou, não. Aí morreu, né? Depois. Enfim. Eu tenho uma amiga minha que ela é psicóloga. A gente tava conversando assim, informalmente. Ela falou: fui na festa, acabei ficando com um paciente meu. Perdi um paciente, né? Ela acha que ela não pode continuar atendendo ele. Ela ganhou um namorado. Realmente, se começar a se envolver com o paciente, ele tem que deixar de ser seu paciente. Ah, tá. Porque fica complicado, cara. Sim. Fica complicado. Ele não pode reclamar nem do parceiro, né? Que ele tá com o próprio parceiro. O psicólogo tem que ser neutro, né? Sim. Eu conversei, né, com a doutora Ana no programa anterior, que ela diz, né, que todo ser humano deveria fazer terapia. Sim, é verdade. O que você calcula mais ou menos assim, por estimativa, o percentual mais ou menos que você acha da população que faz terapia? Você coloca o quê? 10, 20%? Hoje, aqui, né, na nossa cidade, em Campos dos Goytacazes, eu acho que uns 50% nós já temos. 50%? Uns 50%. Da população? Sim. Caramba, rapaz. Tão bem, né? Sinal. Estão procurando. Pode ter certeza. Eu já até escutei uma vez. Terapia é palhaçada, é bobeira, é gastar dinheiro. Você já deve ter escutado, né? Frescura. É frescura. Aí eu falo assim, tá, olha, chega pacientes pra gente que tentou suicídio. Aí você vai trabalhar com ele, você descobre que ele tá depressivo.
foi uma perda de um pai, de uma mãe. Nós tivemos o Covid aí, né? Nossa, muita coisa. Levou muita gente embora. Muita gente perdeu pai, mãe, irmão. Verdade. Só ele ficou em Campos, nem da cidade ele era. Nossa. É complicado. E aí a pessoa ainda vira e diz: é palhaçada, é bobeira. Eu não acho. É que muitos casos a gente vê aí, pessoa, do nada, a pessoa tirou a própria vida. Caramba, fulano era tão alegre, tão feliz, vivia postando, sorrindo. Mas vai saber como tá a mente da pessoa, né? É verdade. Porque a pessoa tem aquele mito, né? Que o depressivo ele vai ficar chorando o tempo todo, não sai de casa. E não, o cara às vezes tá contando piada, brincando com você, rindo. Você vê que vários humoristas, né, se suicidaram e tal. Não tem isso, né? A depressão é uma doença muito séria, é o mal do século. Então a pessoa tá aqui brincando, daqui a pouco... Aí você, nossa, eu nem sabia que ele tinha depressão. É porque às vezes ele não deixa os sintomas, né? Não deixa transparecer. E não tem idade. Não tem idade. Tem criança hoje depressiva. Nós temos adolescente depressivo. Então, e quando você aborda, né, existe alguma diferença na questão das faixas etárias, assim? Sim, porque com criança tem que ser mais lúdico, mas... Então, sim. Com adulto a gente tem que ser mais direto, entendeu? Com adolescente, eu já trabalho outra forma. Não sei a forma dos outros profissionais, mas tem diferença do adulto, do adolescente e até mesmo da criança. A gente usa várias técnicas, né? Aborda várias técnicas para a gente chegar naquele resultado ali, para fechar um laudo que eles... de uma pessoa, da criança, da adolescente é diferente, não. Os problemas são diferentes. Né? Sim, e às vezes você consegue um resultado mais rápido com uma criança do que com um adulto. Pensei que era o contrário. Não. Muitas vezes você consegue mais rápido, mas vai muito da pessoa, né? Vai de pessoa para pessoa. Eu acho que o pior é o adolescente, né? Que é aquele adulto que não deixa de ser adolescente, que tá com 40 anos e só faz coisa de adolescente, entendeu? Nossa, é horrível, cara, é horrível. Isso será que seria o quê? É o cara que não aceita a própria idade e não caiu a ficha que ele já não é mais adolescente? Depende muito. A gente, às vezes, pensa, né? A gente fala dessa forma, mas às vezes não. Tem uns que parece que já são assim mesmo. Nossa, que... é dele mesmo. Porque eu acho que eu não tive adolescência. Eu acho que eu era criança e fiquei adulto. Eu não tive essa fase chata de ser rebelde. Não tive, então... Eu tenho uma certa resistência com adolescente. Que eu acho que eu não tive. Eu fui criança e depois virei adulto. Temos muito esses casos, né? Tipo assim, era criança, mas por motivo de família, né? Cresceu, assim, deu aquele salto ali. A responsabilidade chegou do dia pra noite. A responsabilidade chegou do dia pra noite, você disse tudo. Eu não sei se é porque eu na minha infância, eu convivi com muitas pessoas idosas, então eles tinham já aquela postura, né? Sim. Muito sério. Nossa, a minha avó, né? As minhas tias-avós, eu conheci minha... tataravó, não de sangue, mas de criação, porque o meu tataravô casou pela segunda vez. Bunda era palavrão pra eles, cara. Entendeu? Então era assim, uma parada muito sinistra. Então eu não tive muita... E na adolescência eu não tive muito essa coisa. Eu com 12 anos, eu era criança. Com 13 anos eu era criança. Com 14 eu já me sentia adulto. Com 14 para 15 eu já comecei a estudar à noite e trabalhar. Então eu não sei se isso fez falta, eu já dei um pulo direto assim. Pulei a etapa. E tem aquele cara que fica na adolescência também e não sai. Tá com 40 anos e se acha o garotão, entendeu? A vida toda fazendo besteira. É porque muitas vezes também há formas em que somos criados, né? Sim. Que isso influi muito. Tem gente que é criado sem limite. Isso, aí tá explicado. Não porque de muitos adolescentes sem limites, muitas vezes até mesmo na rebeldia, né? Às vezes você abre muita mão de muitas coisas e, na verdade, não deveria ser dessa forma. Porque às vezes um não, ele faz muito bem. Nossa, totalmente. Mas às vezes a pessoa acha que um não é aquela questão, nossa, eu tô sendo ruim com ele. Ele vai achar que eu não presto porque eu passo o dia trabalhando, mas ele sabe que você passa o dia trabalhando para dar o melhor para ele. Temos que pensar em tudo isso. Tem uma galera assistindo a gente aí. Dá um pulinho ali no Facebook, Josiel, pra ver quem tá acompanhando a gente. Mensagem ali no YouTube, beleza? No YouTube? Vamos lá no YouTube, então, ver primeiro.
Everton Ribeiro de Souza. Bora! Que Deus abençoe todos os podcasts de Campos. Valeu, Everton. Pô, Everton, isso aí, que Deus te ouça, cara. Facebook, dá uma mexidinha na barra de rolagem. Kel Freitas, que é minha esposa, dando boa noite. Grande Nilo Deis, o meu amigo aí, dando boa noite, dando parabéns pela convidada aí, ó. Obrigada. E ele dizendo ali, né? Viva Freud, viva aos profissionais de psiquiatria e psiquiatrias e alternativas. Aí ele dizendo ali que trabalhou em drogarias, onde muitos clientes se automedicavam com sedativos de tarja preta por não quererem buscar ajuda de profissionais capacitados. Olha que coisa interessante, cara. Mary Jane, minha tia, assistindo a gente, boa noite. E ele falando da inteligência, ali, a falta da inteligência emocional é um problema social que precisa ser discutido pelos órgãos públicos e fazer parcerias. Escapou ali. E projetos para melhorar o pouco que temos. E aos poucos seguem de ter. Ali é o que surgem? Surge, acho que era para ser surge. Surge de tempos em tempos. Cada pessoa é resultado da sua criação e um composto de elementos, como, por exemplo, meios sociais e estruturais e problemas relacionados ao sistema psíquico e outros. E aí o Luciano Gonçalves dando parabéns a toda a equipe, em especial a doutora Juliana Oliveira. Aí, grande Obrigada. Luciano, boa noite. E aí no Instagram, ali a grande Grace Cordeiro estará conosco aqui no próximo mês. Ela que faz psicanálise com os animais, muito interessante. E a doutora Regilane, que começou tudo, né? Foi a primeira convidada lá do Humanamente. E ela falando da Juliana Oliveira, né? Que é uma excelente profissional, parceira do nosso espaço Humanamente. Aí, Lara Simões, boa noite. Fernando, boa noite. Tá, Joaninha, boa noite. Luciano, Karina, boa noite. Beatriz, Penha, boa noite aí, quem tá assistindo a gente aí nas redes sociais. Grande Beatriz, minha amiga, assistindo a gente aí também. E você é mãe, Juliana? Sim. Sou mãe de 3 bênçãos. Nossa, sério? Sim. E como é que rola a psicanálise? A mãe psicanalista em casa. Eles não falam, mamãe, com o paciente é legal, com a gente é só que dá espelho. Sempre a gente escuta isso em casa. Tá querendo me consultar? Eu não sou seu paciente. Então, eu na verdade só tenho a agradecer a Deus. Meus filhos estão 27 anos, 25 anos, 22 anos. Não, volta a fita. Eu tô pensando que ia falar que é criancinha. Não tenho mais criancinhas. Não tenho mais criancinhas. Que doideira, cara. 27, Júlia? Sim, 27 anos. Minha prova viva lá, né? Olhando pra mim. É seu filho? Meu filho mais velho. Nossa, eu pensei que era seu namorado. Não. Eu também. Não, sério? Não, meu filho mais velho. Opa. Sério. Ela tá muito namorado, olha a pele dela, gente. Caraca, bicho. Você tem que dar seu segredo lá no Humanamente? Então, deixa eu te falar. Você foi mãe muito nova, né? Fui mãe com 15 anos. Fui mãe com 15 anos. Fui mãe com 17 anos. E fui mãe com 19 anos. Você gosta dos números ímpares? 15, 17, Sim. 19. Eu pensei que ela ia falar assim, as crianças lá, 4, 3 anos. Não tenho mais crianças assim. Caraca. Eu trabalhei em escola, eu trabalhei com adolescentes. E foi aí que eu decidi que eu iria trabalhar psicanálise. A psicanálise. Tá vendo aí? Sim. Mas trabalhar com adolescente não é fácil, não, cara. Sim. Você tem que ser muito amigo dele, né? Você tem que conquistar o cara, trazer ele pro seu lado. Aí você tem que, na verdade, ganhar ele. E eu tento fazer isso de todas as formas. Não adianta bater de frente, não. Porque a gente sai no prejuízo.
Verdade. Eu vejo muito em filme, né? Tipo assim, o cara tem a filha lá, a filha começa a namorar, o que o cara faz? Ele começa a ser amigo do namorado, aí ela não quer mais não. Ah, isso aí. É dessa forma. Essas coisas assim. Geralmente quer namorar o cara que seja o pai, né? Rapaz, mas que doideira, Juliana. 20? Sim, eu já sou vovó, gente. Minha neta vai fazer 7 anos. Agora dá pra acreditar, né? Eu sou vovó. A minha neta vai fazer 7 anos. Vovó jovem. Eu tenho um amigo que foi avô aos 30 anos. Ele foi pai aos 15 e a filha foi mãe aos 15, né? Certinho. Sim. Caramba, mas legal. Você fala sobre rejuvenescimento também lá na Humanamente? Não falo. Não falo. Mas olha, eu acho que pra gente procurar viver bem, né? Eu acho que todo mundo deveria procurar fazer uma terapia. Uma mente só é o segredo, né? Sim. Você tem que realmente fazer as coisas que você gosta. Viver da forma que você gosta, claro, não prejudicando ninguém, dando o seu melhor em tudo que você faz. Eu acho que é a melhor forma de se viver. E tem alguns mitos, né, em relação à terapia, né? Primeiro que eu acho que as pessoas enxergam muito como coisa de rico, que é caro, que é um luxo, né? E eu acho que para o homem, de repente, aquele homem neandertal, né, é mais difícil, né? Que acha que é frescura. Aí já é uma outra situação. E tem um terceiro pilar também, de repente, que é o cara não acreditar que funciona. Só acreditar no que é remédio e tarja preta. Não, vou tomar um remédio, vou tomar um Lexotan, vou tomar um tal. E por incrível que pareça, infelizmente, né, o cara consegue comprar o tarja preta. É verdade. Entendeu? Eu tenho uma pessoa na família que viveu uma vida normal. Nesse período de pandemia, ele se isolou e começou a se automedicar. Você não tem noção do estrago que ele fez na vida dele, tipo, em 2 anos. Eu acredito. Nossa, mas foi muito rápido. Hoje não dá pra recuperar mais 100%, entendeu? A gente tenta mais. Quanto dano, cara? Como que o cara em 2 anos, eu acho que até menos, como que ele afundou. Tem gente que procura se remediar com essas drogas na lista e com as drogas ilícitas. Exatamente. Também, né? Muita gente. Sim. Eu sou uma prova, né? De quando eu tive minha filha, eu tive um eclampse, pressão muito alta, e eu fiquei dependente de medicamentos tarja preta. E o médico disse que eu ficaria dependente daquilo ali. Muito inchada, ganhei muito peso. Eu cheguei a achar, tipo assim, nunca mais eu vou ter vida. Pelo meu inchaço. Sim, porque colocava o medicamento embaixo da língua, eu ficava onde eu estava, eu dormia naquele lugar. Só que eu usei o medicamento por 1 ano. Só que eu não aceitei mais. Eu determinei pra mim mesma, olha, eu não quero isso pra minha vida. É uma droga, né? Sim. E coloquei uma roupinha e comecei a caminhar. Só que eu conheci também, né, um terapeuta e comecei a me tratar. E caminhar. E ele falou, tá te fazendo bem? Porque até então a prescrição médica era que eu não caminhasse. Pressão alta. Você vai fazer muitos movimentos e tal. Falei, bom, mas eu não vou aceitar isso pra mim. Eu vou cedo, vou na fresquinha e vou indo devagarinho. E fui me esticando, fui ganhando quilômetros. E de lá pra cá, eu não parei mais os exercícios físicos. Eu dou continuidade. E faço tratamento até hoje. Por isso que eu digo que se eu fosse as pessoas, eu dava continuidade. Eu faria terapia, sim, porque faz muito bem. E então, no caso, a terapia ela não tem um prazo. É algo assim para sempre, crônico? Não. Tem pessoas que muitas vezes ficam com a gente 3 meses, 6 meses. Vai muito do desenvolver dela. Cada um tem o seu tempo. Isso aí, cada um tem o seu tempo. Se sente resolvido, né? Consegue passar por cima de determinada questão. Sim. Assim como tem aqueles que também acham que eles estão prontos.
Então, quando chegar em dezembro, no Natal, no Ano Novo, ele vai desaparecer. Tem gente que se dá alta, né? Isso aí, ele se dá alta. E aí eu não te garanto que em janeiro ele volte correndo, chorando, ou que meu telefone não vai tocar. Entendeu? Vai pra garantida. E geralmente acontece, né? Sim, agora... Realmente, ter alta, geralmente a gente dá alta ao paciente, sim. Geralmente 3 meses, 6 meses. É como eu falei, é o desenvolver de cada... Isso aí, a evolução de cada um. Já aconteceu o caso, você perdeu com o paciente sem ter tirado a própria vida? Não, graças a Deus, comigo ninguém nunca tirou a própria vida, não. Graças a Deus. Ao contrário, tentou antes. Ainda bem que não conseguiu. Foi pra lá porque tinha tentado, né? Ah, tá. Isso aí, veio pra mim porque tinha tentado. Mas até hoje, graças a Deus, não. E foi o que você falou, né? Você tem a sua questão da terapia, a sua atividade física. Eu acho que o problema é que muita gente acha que só pode resolver seu problema em uma via. E às vezes você pode fazer várias coisas. Eu mesmo tive uma dificuldade na minha vida que eu achei que a religião vai resolver. Ajudou, sim, mas não foi o bastante. Então eu fiquei tentando e tava vendo que, cara, eu fico bem quando eu tô lá no local religioso, mas quando eu saio, eu volto a fazer as mesmas coisas. E não tem como ficar... E aí eu começo a fazer com culpa, que sim, é pior, né? E até que uma psicóloga conversou comigo e falou: você precisa de outras ajudas mais específicas. Só que eu fui pelo caminho da religião, de uma irmandade, e não procurei uma ajuda assim profissional. Sim. Uma terapia, né? Mas eu consegui, na época, me ajudou muito a religião, consegui sair de uma situação difícil. Só que nessa questão é um tratamento que eu não posso parar de fazer, porque é algo que não tem cura. Então eu tenho que sempre estar, um dia de cada vez, eu tenho que estar renovando. Muitas das vezes, né, a própria recuperação, ela fez com que eu não pudesse ir todos os dias, porque eu trabalhei, comecei a fazer as coisas, mas mesmo em casa eu tenho que estar sempre trabalhando. É uma questão espiritual, física e mental. Sim, é o conjunto. Então é legal você poder ter outras vias, entendeu? Você ter uma religião, sim, mas ter também uma irmandade, ter uma terapia, um psicólogo. Às vezes precisa de um psiquiatra, às vezes você vai precisar fazer uso de algum remédio, mas com um profissional te receitando. Sim. Porque tem gente que fala: não precisa ir no psiquiatra não, fica só na igreja. É complicado. Você pode estar condenando o cara à morte. Sim, não. Deixa ele ver o que ele precisa, né? E cada caso é um caso, né? Porque as pessoas gostam muito de falar assim, por exemplo, o cara, para ser alcoólatra, ele tem que ter sido preso, ele tem que estar dormindo na rua. Jogado. Não é bem assim. O cara pode ser alcoólatra e estar trabalhando, pode ser um juiz, pode ter um jatinho e ser alcoólatra. Verdade. Porque é um nome pesado, né? É um nome pesado, ofende. Você pode xingar a mãe do cara, mas chamou de alcoólatra, o cara não. Não necessariamente o cara é alcoólatra e vai beber todo dia. Não. Então tem que, tipo assim, não é a quantidade nem a frequência, é a maneira que o cara usa o álcool. Entendeu? Às vezes o cara usa o álcool uma vez por ano, mas nessa uma vez por ano, meu amigo, ele faz miséria, entendeu? Faz um estrago. Então, eu antes, né, eu tinha essa prepotência. Eu achava, eu não preciso de terapia nem de religião, é só ir na irmandade, mas não. Cada caso é um caso. Verdade. E por que não ir na terapia? O máximo que pode acontecer é você ter mais informação, mais conhecimento, né? Então, você que está assistindo aí, cara, para com isso, abre sua mente, procura lá Humanamente, viu? Até rimou. Sim, lá no Espaço Humanamente, a doutora Regilane tem um projeto muito legal. É o Terapia para Todos, né? Sim, bem acessível. Sim, muito. Eu vejo muito, eu gosto muito de ver a programação de vocês, né? Tem uma programação específica do carnaval? Ah, sim. Como é que é isso aí? Então, ela colocou os preços bem baixos mesmo, né? Para o pessoal aproveitar. Né? Porque a gente sabe que hoje uma consulta fica em torno de uns R$300. Um tratamento, né? Só uma vez, né? Só uma consulta. Imagina você podendo passar por uma avaliação socioeconômica
onde de repente você vai pagar R$50. Nossa, quase 10%. Olha só. O preço é maravilhoso, né? Bem interessante, bem interessante. E saber que você vai sair de lá bem, né? Curado. Eu acho que não tem preço. R$50 hoje é quase uma quentinha que você compra. É verdade. Eu acho que R$50 não dá pra gente ali comprar essas coisinhas aqui, hein? Eu acho que não. As coisas estão. Dá nem a caixa de litrão. Aí, viu? Aí passa por essa. Passa por essa avaliação socioeconômica. Aí, ó. Então, o pessoal, né, que precisar, que quiser nos conhecer, né, que vá até o endereço, fica na 28 de março, na Rua da Brilho do Sol. Brilho do Sol. É Espaço Humanamente. E é muito completo, né, Juliana? Porque foi como já foi falado, né? Tem massoterapia. Sim. Tem, que é sonoterapia que fala? Não, é cromoterapia. Cromoterapia, é musicoterapia? Musicoterapia. Tá. Lá Tem o reiki? O reiki tem. O reiki? Sim. Muito bom. Hoje o reiki é muito usado, né? Então é um espaço muito completo. Dificilmente a pessoa que for lá não vai se identificar com algum. Sim. Porque são muitas opções, né? Sim, lá também trabalhamos com aba, né? A aba. Trabalhamos com aba Foi para falado, crianças atípicas. Foi falado aqui sobre isso. Você falou da questão. A ventosa é aquela pedra que usa na massoterapia? Não, a pedra a gente chama de massagens relaxantes com pedras quentes. Ah, tá. A ventosa é os copinhos. Isso aí. Eu tenho boa vontade de fazer aquilo aí. Mas não dói, não? Não, dói não. Dói não. Trata muitos músculos, dores, né? Eu tô precisando. Relaxamento. Cheio de dor nas costas. O cara atleta, que malha, que isso? O cara novo, que isso? Fortão aí com dor nas costas. Aí, ó. É a idade. Então, meu amigo, não é nem pra estar andando. Mas aí, ó. Então, galera, você tá assistindo aí, né? Pegar um carnaval mais tranquilo, sair pra brincar carnaval mais tranquilo, dá um pulinho lá no Humanamente, conhece o espaço. De repente, você não sabe, não conhece nem 10% das opções que tem lá. Então vai lá conhecer, cara. Conhecimento sempre é bom. Sim, é verdade. Entendeu? E eu acho que as pessoas têm que quebrar um pouco esses mitos, né? Ter mais aceitação, se permitir novas coisas. Porque o negócio tá feio, cara. O negócio tá muito feio. Hoje você, pra chamar o outro de bonito, tá difícil. Tá muito difícil. E tá arriscado chamar de bonito e ainda aconteceu alguma coisa, né? Eu sou feio, porra! Não admito você chamar de bonito, porra. Hoje tudo é motivo, né? É verdade. E você já tratou de... Você falou de, assim, cônjuge, né? Que não é legal. Mas você já tratou algum amigo, assim? Ou você recomendou uma outra colega? Então, geralmente, quando a pessoa é conhecida, eu recomendo outra colega. Não é só questão de família, não. Conhecido também. Se for família, também é a mesma coisa. Recomendo outro colega. Não tem risco de você tomar partido ali da rapaz. E principalmente porque, às vezes, ela não vai falar, não vai se abrir comigo como ela vai se abrir com uma terceira pessoa. Saber que você conhece. Isso aí. Então, é preferível se tratar com outra pessoa. Entendi. E assim, você já teve assim algum paciente, né? Sim. Algum paciente que queria discutir com você, não aceitava, teve muitos casos? Não, tranquilo? Não, tranquilo, nunca tive problema não. Porque tem gente que tem gente que vai no médico, né? Quer discutir com o médico. O cara fez faculdade, se formou. Doutor, não concordo com isso não. É chato isso, né, cara? Olha, é tipo você ir no mecânico e querer discutir com o cara lá do motor do seu carro. Isso aí é tranquilo em relação a isso. Sim, é tranquilo, nunca tive problema não. Querer ensinar o profissional, né? Até porque na maioria das vezes eu fico ali, geralmente eu ouço muito o paciente. Eu deixo ele ficar à vontade para falar, entendeu? Eu deixo ele bem à vontade. Porque às vezes ele não quer falar, ainda mais em primeiro momento nem eu falaria, né? Nunca vi a pessoa chegar no primeiro consulta e já contar tudo. Se bem que tem muita gente que eu trabalho com o público, muita gente que chega, nunca me viu no primeiro minuto, a pessoa já chega falando da vida, família. Rapaz, é verdade. Como tem gente se que identifica, se abre fácil, né?
se identifica assim. Porque eu acho que para algumas pessoas também, às vezes é mais fácil se abrir com quem não conhece, porque não vai ter julgamento. Eu acho que eu não vou ver essa pessoa nunca mais mesmo. Entendeu? Eu sei como. Pior que às vezes encontram. Ih, eu falei daquilo. Então eu vou falar de novo. Eu tenho que falar de mais coisas. Mas eu já sou do tipo que eu tenho dificuldade de falar. Muita dificuldade de falar. Às vezes não numa primeira sessão, mas de repente, tipo assim, mais de, vamos dizer, uma quarta sessão, de repente você... Ganhamos confiança. Entendeu? Isso, você tem que ganhar confiança. Aí... porque tem umas coisinhas lá no arquivo meu, lá no cantinho do HD, naquela pasta que não é compartilhada, aquela pasta com senha. Rapaz, já ruim abrir aquela pasta. Né, tava esquecido, cara. Às vezes um negócio de 20 anos atrás. Aí você tem que ir lá, né, lembrar a senha daquela pasta. É difícil, às vezes, pra caramba. Às vezes, até pra você pensar, você cria um mecanismo de defesa pra não lembrar daquilo. Às vezes aquilo ali é a raiz do seu problema, né? E a pessoa tá. Porque a gente tem que descobrir a raiz do problema, né? Por isso que a gente tem que ganhar confiança e deixar ele à vontade para ele poder falar. Acho que quando a pessoa descobre, deve ser um alívio, né? Então era isso que tava fazendo todo esse mal. A minha avó, por exemplo, ela. Na época dela era difícil uma mulher dirigir um carro. E ela aprendeu a dirigir muito bem. Meu avô deu um carro a ela na época. E ela descobriu que o vovô pulava cerca. Ela picou a carteira de motorista dela todinha, devolveu o carro, ele nunca mais ela conseguiu dirigir. Aí, muitos anos depois, uma amiga dela foi lá em casa, foi até com Fiat Uno. Ela conseguiu, acho que 40 anos, 30 ou 40 anos depois, ela conseguiu dirigir um carro. Ela criou um bloqueio que ela não conseguia. Sabe, você sabe, mas não consegue fazer. Hoje tem muitos casos assim. Muitas Sério? pessoas habilitadas não conseguem dirigir. Caramba. Eu mesma, né, conheço vários. Não consegue dirigir. E o carro é dela, está na garagem. Depende de um filho, de um marido, para vir pegar, levar no trabalho. Ou ela tem que pegar um Uber, sendo que ela é habilitada. Aí, se você me perguntar o trauma, ela ainda não descobriu. Mas que o às trauma... vezes não é uma coisa ligada ao trânsito em si. Ela canalizou aquilo para a direção. Isso aí. Muitos não são, não. Alguma coisa que impede, né? De ter coragem de tentar dirigir. Aí é terapia para ajudar, né? Descobrir o que é. Isso aí. Eu mesmo, uma vez, muitos anos atrás, eu sempre mexi muito com a internet, né? Então, eu conheci um cara que fazia parte de um fã-clube de um músico que eu gosto muito. E esse cidadão me passou o telefone da casa desse músico, onde ele morava. E na época, Orelhão, cara. Rio Grande do Sul. Eu comprei uma porrada de cartão. As fichas caindo rapidinho, derrubando. Porque o meu celular, ele não era de conta. Ele era pré-pago. Então nem adiantava, né? Que ia ser muito caro. Fui eu pro Orelhão. Aí no primeiro momento eu consegui ligar. Liguei pra casa dele, a filha dele atendeu e tal. Não, papai tá fazendo show e tal. E quando eu consegui falar com ele, ele falou assim: quem que tá falando? Eu falei: não, aqui é Ricardo, sou fã aqui de Campos, dos Goitacazes. Cara, te admiro muito. Ele: como que você conseguiu meu telefone? Eu falei: cara, é complicado falar, foi através de um fã-clube. Ele: fico muito feliz de você curtir a minha música e tal. Espero que continue gostando, mas eu não quero mais que você ligue pra minha casa. Porque eu não te conheço. Eu não quero ter proximidade com fã. Eu não gosto. Rapaz. E o pior é que ele foi educado. Entendi. Então eu criei um mecanismo de defesa para esquecer aquele telefone. Era um telefone fixo. Hoje já não deve existir mais, né? Isso são muitos anos atrás. Mas eu aposto que ele não esqueceu. Não, eu esqueci. Hoje eu lembro uma parte, mas hoje eu não consigo. E eu tenho problema que eu sou muito bom com números. Eu lembro muito dos números. Então foi uma dificuldade para mim. Eu criei um mecanismo de defesa para esquecer aquele telefone. Entendeu? E ele, tipo assim, ele não atende fã em show. Agora, é um excelente músico. Você não pode misturar as coisas. A arte do artista. Porque também você tá na sua casa, liga um doente mental de outro estado, dizendo que gosta do seu trabalho. Vai saber se esse cara é um psicopata. Entendeu? Que tem gente que é doido, cara. Existe, né? John Lennon foi assassinado por um fã. Não. Entendeu? Então, eu criei esse mecanismo e esqueci. E perdi o contato até com o rapaz que fazia parte do fã-clube. Entendeu? Eu vi que, cara,
cara, não é por aí que a coisa funciona, entendeu? Então, eu vejo, né, que tem muito mecanismo de defesa que você usa mesmo pra não tocar naquele assunto. Deixa lá na pasta quietinho. Entendeu? Eu não quero compartilhar essa pasta. Fica aqui, rapaz. O bicho tá virando toda hora. Entendeu? Não quero mexer. Então, mas às vezes você tem que ir lá naquela pasta. Eu com certeza não vou lembrar mais esse número. Mas, quer dizer, essa história é uma história que eu nem gosto de falar muito sobre isso, porque é um troço bem babaca, né? É metiete, sei lá, mas eu fiz, enfim. Né? Eu achei que o cara ia ser super legal comigo e não foi. É, porque a gente às vezes espera uma coisa e não outra, expectativa, né? Isso. E por algum tempo eu fiquei com raiva do cara, entendeu? Eu falei, eu não vou ouvir mais não. É lógico que você ficou. Mas depois eu falei, cara, eu não consegui, cara. O cara é muito bom, entendeu? Então eu falei, cara, eu vou continuar ouvindo mesmo, deixa pra lá. E aí, eu vendo uma entrevista dele no YouTube, ele dizendo que, pô, ele é muito fã dos Rolling Stones e tal, e ele teve condição de estar perto, ele não quis. Porque ele falou, eu quero que eles continuem sendo ídolos, eu não quero ficar perto deles, eu quero que eles estejam lá e eu esteja aqui. Eu falei, olha aí. Entendeu? É complicado. Se ele não quis conhecer nem o ídolo deles, quanto mais um fã, né? É verdade. Entendeu? Não, então o que ele quis dizer, né, que eu entendi, é que o fã é fã, o ídolo é ídolo, cada um no seu quadrado. É tipo uma hierarquia, né? Então eu acho que se ele conhecesse o ídolo, ele ia perder um pouco a graça, que não ia ter aquela distância, ele gostava daquela distância. Então, aí depois eu fiquei tranquilo, falei, larga isso, não era pra ser mesmo. Você autocurou, né? Sim. Eu vi também uma entrevista, né, do Felipe Massa, que ele uma vez foi pedir autógrafo ao Ayrton Senna e ele não quis dar. Ele tava num dia ruim, não sei, que não deu. Cara, é humano também. Porque muitas vezes pensamos que eles têm que estar... Tipo assim, a pessoa tem que estar do mesmo jeito que eu, né? E nós sabemos que não é assim, né? E às vezes essa negativa dele foi até bom. Porque ele foi um bom piloto, Felipe Massa. Aí ele falou, você é melhor que ele. Não foi, mas tentou. Conseguiu muita coisa. Então, é isso que o Cris falou. Às vezes não é que o cara é antipático. Às vezes ele não tá no dia bom, porque ele é humano. Sim, verdade. Assim como não parece, mas é. Então tem muito cara às vezes que fala assim, engraçado, né? Uma pessoa encontrou um artista, diz que ele é mal educado, mas comigo ele foi educado. Às vezes você deu sorte de pegar no dia que ele tava tranquilo, tava de boa, né? Sim. Ele é humano. E o artista, ele é mais sensível também, né? E tem mais essa questão de sensibilidade do que uma pessoa que não gosta de arte. Né? Eles costumes estranhos e tal. Então, é mecanismo de defesa, né? Então, doutora, o nosso técnico fez sinal para mim que nós temos 1 minuto. Eu gostaria de deixar as considerações finais, falar para quem está assistindo a gente, para abrir a mente. Doutora Juliana, dê o seu recado, fala do Humanamente, carnaval chegando, para colocar o bloco na rua aí. Então, eu quero agradecer primeiramente, né, pelo convite de estar aqui. Poxa, eu que agradeço. Nós que agradecemos. Com certeza. Então, e quero deixar um recado pro pessoal que está em casa, que está nos assistindo, que vocês nos procurem no Espaço Humanamente para conversarmos, batermos um papo. Lá a gente tem uma sala de espera para vocês. Será um prazer receber vocês. O Espaço Humanamente, doutora Regilane, principalmente, é uma pessoa muito acolhedora. É uma pessoa de um maravilhoso coração. Eu falo por mim, que eu fui muito bem recebida por ela. Então, eu peço a vocês que, para a gente estar bem, precisamos fazer terapia. Ouviu, né? Tá bom? Eu agradeço, tá? Não, eu Nós que agradeço. E é isso. Goitacast vai ficando por aqui. E semana que vem tem mais Humanamente com o Dr. Breno Bellarmino. Estará conosco aqui no dia 5/3, né? Já primeiro programa aí de março. E até lá, se Deus quiser. Valeu!